Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Antes de mais nada, pedir desculpa aí porque hoje pela manhã não ocorreu a live diária do Radar do Mercado. Tentamos, mas infelizmente não deu certo. Houve algum problema em relação ao YouTube, não exibiu o chat, dava erro na exibição do vídeo. Enfim, agora mais para o final da tarde, pelo menos vimos que está mais normalizada essa questão. Acredito que para o próximo pregão, amanhã às 10h45, não teremos mais problema. De imediato, te convido aí a se inscrever aqui no meu canal, canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com. E na sequência clicar aí em se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite bastante o conteúdo de aprendizado existente dentro dele. Vai ali nas playlists do canal e tem várias bem interessantes para você agregar valor ao seu conhecimento. Clica aqui no card que está aparecendo para você, para que você possa seguir os procedimentos e receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, aí no seu celular, no seu desktop, e enfim, testar esse serviço de forma gratuita no seu celular, no seu desktop durante um determinado período. Na análise de hoje, falar de Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, VEG 3, Ciel 3, BBAS 3, CSNA 3, FLRY3, BRDT3 e RADL3. Começando aqui pelo Ibovespa, forte alta, 1,32%, anulou o movimento de baixa, mas eu já não esperaria mais algo tão forte para cima, mas enfim, seguimos dentro do movimento de subida, ou seja, as correções estão muito curtas, o movimento pode ficar um movimento mais travado, ou seja, correções que vão fazendo, é uma correção, vamos dizer assim, ascendente, vai ficando um mercado um pouco mais travado em diversos ativos e a média vai se aproximando, enfim, um movimento mais lateral do preço. Mas a última informação que o Ibovespa deixa no pregão de hoje é nova sinalização para cima, superou a máxima dos 3 últimos pregões. Então, segue aqui com expectativa maior de continuar subindo, fazendo nova máxima histórica aí no pregão de hoje em 96.559 pontos, alta de 1,35%. Ativos ainda dentro do leilão de fechamento aí, para uma possível saída rapidamente, daqui a alguns minutos teremos aí a variação final do índice Bovespa. Futuros, mini índice no dia de hoje, forte alta também, superando as máximas anteriores. Olhando para o gráfico de 60 minutos, tivemos uma boa abertura, um bom fechamento aqui já da primeira hora de pregão, trazendo a possibilidade de trabalhar um pouco mais na ponta compradora, ou seja, se voltasse a fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos, ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Isso aqui aconteceu, movimento forte de subida, volta a fazer correção, fundo ascendente de novo e está acabando como pregão dentro de um movimento de subida, dentro de uma provável retomada da tendência de alta com rompimento aqui gerando um pivô de alta. Então fica ainda dentro de um cenário mais para se buscar a operação de compra, de fundo ascendente, de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice. Resistência imediata está aqui brigando aqui agora, que é essa região aqui que a gente pode ver de teste de 2 topos, e aqui esse topo também foi gerado no pregão de hoje. Então a região ali na faixa dos 96.685 a 96.795. Acima disso, a gente tem aqui na faixa dos 96.930 pontos, zona de resistência para o índice. Enfim, cenário mais para a ponta compradora neste momento em cima do índice. Olhando agora para o dólar, no dia de hoje, dólar pancada para baixo, depois da forte alta de ontem de 1,64%, hoje cai 1,4%, devolveu o candle de ontem basicamente, e vindo ali para brigar em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Lembrando, movimento longo de baixa, movimento de correção, sinalização de um possível topo e aumentando a probabilidade de queda, principalmente se o dólar perder a mínima do pregão de hoje, localizado em 3.757,50. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Já um pivô de baixa no G60, ou seja, ficou mais para se buscar a operação na ponta vendedora, principalmente se o dólar resolver gerar uma pequena correção e proporcionar novo topo descendente no G60 ou no gráfico de 30 minutos. Abriu aqui para cima, se abriu aqui subindo, superando principalmente essa máxima aqui de 3.767,50, vai ficar um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Eu não exigiria muito para cima nos movimentos de subida, porque seria já um movimento de correção dessa atual tendência de baixa. Agora, se abre aqui subindo, não ganha força e gera nova sinalização para baixo, fica muito mais para venda, ou seja, se abre um novo movimento de queda no dia 60, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo e fundo descendente
topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa abre também caindo, segue da mesma forma, para você buscar um pouco mais operação na ponta vendedora, logicamente aguardando uma correção maior no gráfico de 10 minutos em relação ao movimento anterior, considerando aqui esse longo movimento para baixo já no G60 e a outra entrada na região de suporte. Então, qual é a região de suporte que eu estou mencionando? É uma região aqui na faixa dos 3.751,50 até um patamar mais baixo, 3.747,50. Então são suportes mais baixos. Se abre caindo, vem aqui nesse patamar, gera a sinalização de subida, também volta a ficar para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Petrobras, vamos para as ações. Petro teve alta hoje de 1,19%. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ficou aqui travado em cima desses 3 topos, abriu forte para cima. Então, ativo para avaliar justamente a saída dessa região aqui, dependendo da forma da saída dessa região, possibilidade de arriscar uma compra em cima da PETR4 a partir do próximo pregão, ou seja, um rompimento ali, um leve pivôzinho de alta dentro dessa lateralização em cima de um patamar de resistência que ela está com dificuldade de se desvincular desse patamar, dessa região. Se ela enrolar mais aqui, mais interessante seria para justamente pegar uma compra, porque traria um aspecto bem positivo em termos de replicar aqui esse longo movimento de alta para aqui para cima, ou seja, do ativo poder romper ali a máxima do ano passado. Então, ativo que ainda considero ele mais interessante para operações na ponta compradora PETR4, resistência imediata então nessa faixa aí dos R$ 25,48, 25,80 e depois R$ 25,92. Vale 3 no dia de hoje, alta de 1,03%, já abriu lá com gap de alta, chegando no patamar de resistência e por enquanto sem nenhuma sinalização para baixo, vai apontando para o teste da próxima região de resistência. Resistência imediata aqui na casa dos R$ 55,68. Depois disso a gente tem resistência na casa dos R$ 56,35. Então ativo ainda apontando aí para essa região. Recuo maior aqui no G60, fundo ascendente usando essa região de topos anteriores como suporte, fica mais para se buscar a operação de compra na Vale 3, tentando uma operação mais curta, visto que já está com um movimento um pouco mais longo de subida e em cima da zona de resistência do gráfico diário. Na VEG3, no dia de hoje, ela acionou nossa saída, perdeu a mínima do pregão anterior, o stop foi reposicionado aqui mesmo, que não tivesse reposicionado aqui também teria acionado o stop dessa operação. Então, encerramos essa operação da VEG3, colocando aqui os dados do encerramento, terminei não colocando aqui o controle das operações aqui na tela, mas vou colocar aqui agora. Vou colocar aqui agora o controle das operações. Deixa eu só passar aqui. Ok, beleza. E aqui a gente tem aqui os dados da VEG3. A saída da VEG3 trouxe aqui uma perda de 1,54%. Isso proporcionando aqui uma perda de 0,34% do capital total. Deixa eu trazer mais para cá. Mais para o lado de cá, ok. Agora acho que está tudo certo. Pronto. Então aqui nós temos essa perda da VEG3 de 1,54% menos 0,34% do capital total dessa operação da VEG. Depois disso, depois dessa operação da VEG, a gente teve também, e ainda é um ativo para ficar de olho para compra, né? Então vai depender aqui. O candle ficou muito grande, né? Para botar uma entrada aqui, stop aqui embaixo. Ficou um pouco puxado aí o tamanho desse candle, pelo menos para mim. CL3 acionou a saída, perdeu a mínima do pregão anterior. E a gente reposicionou o stop abaixo dessa mínima aqui, acionou nossa saída também na operação comprada no ativo. Essa saída da CL3 trouxe uma perda de 2,27% e isso representou no capital total uma perda de 0,18%. Então foi essa aí a perda da CL3 com esse stop parcial na operação, 0,18% de redução do capital total. E aí nós temos as posições que foram abertas no pregão de hoje. Recomendação de compra em BBAS3. Então ela vindo já com o movimento aqui para cima, recomendei compra nesse papel, tentando pegar o quê? Depois desse forte movimento de subida, correção aqui basicamente em 2 etapas e podendo ter outro movimento aqui para cima, Banco do Brasil. O stop vai ficar abaixo da mínima do pregão de hoje, 48,19, passando os dados aqui dessa entrada. Então, a entrada aqui na faixa dos R$ 49,04. O stop em 48,18. E o objetivo na faixa dos R$ 50,32. Risco em torno de 1,75%, que é o tamanho do stop da operação.
alocando 24% do capital total em Banco do Brasil. Depois disso, a gente teve também uma recomendação de compra em CSNA3, já na primeira hora de pregão. O ativo abriu de maneira forte, já superando a máxima pregão anterior e essa região aqui. Recomendei compra nesse ativo, olhando ali para um gráfico de 60 minutos, antes mesmo do fechamento da primeira hora de pregão, recomendei compra nesse papel. Nessa região que ainda era uma região de resistência, mas dentro de toda a avaliação que eu já tinha feito, a gente já tinha feito uma primeira entrada no papel, a minha expectativa era de continuidade do movimento de subida nessa ação. Então, optei por entrar nessa ação até mesmo um pouco antes do fechamento da primeira hora de pregão. Então essa compra foi executada e aqui estão os dados dessa entrada. Por volta de 10,03, stop em 9,77, risco dessa operação de 2,59% e objetivo na casa dos R$ 10,42, alocando 19% do capital total em cima dessa entrada. A ação fechou com alta de 5,41% e próxima ali do ponto de objetivo. Então é um ponto para se avaliar a chance de a gente poder evoluir um pouco mais esse objetivo para cima, tentar uma melhor relação risco-ganho. Se a gente olhar aqui um pouco para trás, olhar principalmente ali no gráfico semanal, a gente vê uma série de resistências aqui pela frente, para ela superar. Tem um aqui que ela já está superando, que é a região dos 10,30. Aí depois ali tem na faixa dos 10,56 e R$ 10,58. Então é um ativo que, se jogar, até resumir aqui, jogar no mensal, esse ativo, se resolver sair dessa lateralização, que vai dando alguns indícios que pode sair dessa lateralização em formada de um triângulo simétrico no gráfico mensal, pode replicar aqui o tamanho dessa base, desse triângulo aqui para cima. Então gerando aí uma perspectiva mais positiva para esta ação. E seja em termos de curto prazo, em termos de médio prazo e até mesmo no longo prazo. Vamos então aqui agora para Fleury. Ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje também. Gráfico de 60 minutos. Lembrando, o gráfico diário está dentro de um contexto de tendência de alta. Para mim, isso aqui, o que me levou a comprar o ativo aqui, para mim, isso aqui é a correção do papel em duas etapas. Ou seja, gerou 2 candles para baixo, 2 para cima, 2 para baixo. E a possibilidade de se ter um novo movimento para cima a favor de um movimento de alta no gráfico semanal que anulou a tendência de baixa de médio prazo. O que me chama a atenção nesse papel no longo prazo, olhando o gráfico de 80 dias, é que aqui a gente teve um movimento forte para cima, esse movimento para baixo, e ela pode iniciar aqui todo um movimento para cima. Pensando em longo prazo, né? Um papel ainda interessante para longo prazo. Olhando então para o gráfico diário novamente, qual foi o ponto da entrada? Gráfico de 60 minutos. Abriu a primeira hora de pregão bem, fiquei aguardando aqui um pouco mais, voltou, recomendei compra na superação da máxima desse candle aqui, que seria justamente o pivô de alta no G60, aumentando a probabilidade de se ter um movimento de subida no gráfico diário, que eu já tinha dado uma, vamos dizer assim, rastreada nesse possível movimento. Então recomendei a compra nessa superação com stop abaixo dessa mínima, stop curto, tentando pegar ali uma relação risco-ganho pelo menos umas 2 vezes esse risco dessa operação. Objetivo lá na faixa dos R$ 22,70. A entrada por volta dos R$ 22,10, fechou em R$ 22,21. Stop em torno de R$ 21,80, stop curto de 1,36%, alocando 15% do capital total nessa operação. Também é outro ativo que, se resolver realmente andar aqui, posso buscar uma melhor relação risco-ganho aí nesse ativo. Depois de Fleury, vamos falar de BRDT3, que fechou o pregão hoje, superou a máxima do pregão anterior e fechou aqui com alta de 3,58%. Ativo que gerou um bom movimento para cima, faz aqui uma tendência levemente de baixa, só que já quando for gerar o pivô de baixa já volta forte para cima, ou seja, aumentando a probabilidade de se ter algo para cima. O candle, a entrada aqui já nesse ponto aqui ficou um pouco para mim mais duvidosa no sentido de topo próximo e esse topo próximo, a relação risco-ganho desfavorável. Então o que eu estou tentando buscar para o próximo pregão é algo ali pelo G60, dependendo da abertura aqui para baixo, uma nova sinalização para cima, daria para se trabalhar com stop mais curto e aí sim ter uma melhor relação risco-ganho nessa operação. Vamos ver se isso pode acontecer a partir do próximo pregão, mas é um ativo que está no meu radar. RADL3. RADL3, ativo que a gente está aqui de olho também, no sentido de fez um movimento forte para cima, anulou tendência de baixo, rompeu aqui tudo, só que terminou respeitando essa região de resistência, até fato, né, porque foi muito longo o movimento para cima. Tendência no semanal vai dando uma possibilidade de poder mudar também essa tendência, principalmente se romper aqui essa região, ó, de último topo descendente. Ficaria mais interessante em termos de possível retomada de tendência de alta no papel. Olhando para o mensal, tem uma correção ali em 2 etapas, para em cima de um patamar de suporte e agora podendo fazer algo para cima. Podendo, não que vai fazer, mas já gerou a superação da máxima do mês anterior, que é algo positivo.
Depois desse movimento, se aqui, dentro de todo esse contexto que eu acabei de mencionar, se ela proporcionar alguma sinalização de fundo um pouco mais relevante, a gente busca aí uma possível compra nessa ação, vamos ver se encaixa uma entrada de acordo com a minha metodologia. E teve um ativo aqui que eu terminei não colocando aqui, que é a VVR3, que a gente está comprado, né? Que é algo parecido com a RADL3. No olho gráfico da RADL3, eu lembro um pouco da VVR3. RADL3, olha o gráfico, ó. Gráfico diário, correção, possibilidade de gerar fundo ascendente. VVR3, gráfico forte, fundo, um movimento forte, fundo aqui ascendente, a gente comprou ontem e está evoluindo essa operação da VVR3. Então segue aqui, ativo podendo ganhar força, fechou alta de 4,67% no pregão de hoje. Vamos ver se ela consegue aí buscar o objetivo que a gente traçou lá mais para cima, era 5,20 no primeiro momento e 5,37, um próximo objetivo para essa operação, que também vou acompanhar aí de perto para ver se deixo em 5,37 ou até estendo um pouco mais esse objetivo, buscando a melhor relação risco-ganho nas operações que dão certo, que vão a favor da nossa entrada. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.